Olá pessoal, no vídeo de hoje eu venho demonstrar para vocês uma técnica de como a gente pode estar implementando uma comunicação serial síncrona. A comunicação síncrona ela é diferente da comunicação assíncrona, que é a UART que a gente já está acostumado. A UART que a gente já está acostumado, ela precisa de um baud rate, ou seja, tanto o meu transmissor como o receptor tem que estar no mesmo baud rate, na mesma velocidade para ser possível a interpretação dos dados. Diferentemente dos protocolos que eu já demonstrei para vocês da criação via software, o I2C e a SPI, o I2C e a SPI eles possuem suas vias de dados, o I2C uma via e a SPI duas vias e possui também a via de clock. A via de clock serve para manter a comunicação sempre sincronizada, ou seja, o dispositivo master, o que está comandando, ele manda o clock para o dispositivo que está recebendo, que vai responder para a gente. Então, nesse caso, é o dispositivo master que comanda a comunicação. Ah, mas eu vou ensinar a mesma coisa que eu já mostrei? Não, não vou. Por quê? Porque o protocolo serial síncrono que eu vou demonstrar para vocês hoje, ele usa apenas uma via de dados. Se for para simplex, se for para duplex, ou seja, TX e RX, vai ter uma via para TX e outra para RX. Se você quiser fazer uma coisa muito mais avançada e combinar TX e RX na mesma via com o clock, aí vai da sua criatividade. Funciona? Funciona. Vai da sua criatividade. Bom, então se eu tenho apenas uma via de dados, como eu faço para mim ter uma sincronização nessa comunicação, já que eu não tenho a via de clock para manter sincronizado? Bom, aí a gente vai usar técnicas de modulação. E o que seria? Por exemplo, a gente tem o código Manchester que opera nas comunicações Ethernet de 10 MB. E ainda hoje é muito utilizado. Então, o que ele faz? Ele mantém a comunicação é, síncrona. Ah, mas ele tem dois fios, duas vias. Ele tem duas vias, mas ela é apenas uma via de dados. Ele tem dois, por quê? Porque a comunicação Ethernet é diferencial. Então, ele tem o mais e o menos. Então, ele tem apenas uma via para TX e uma via para RX. O fato dele ter dois pinos para TX e dois para RX é apenas porque ele é como o RS485, ele é balanceado. Mas hoje não é sobre a codificação Manchester que eu vou estar falando. Talvez eu nem fale nisso porque para trabalhar com a Ethernet já sugiro ter no dispositivo periférico Ethernet ou uma placa externa Ethernet. Não recomendo trabalhar com Ethernet via software, porque não é simples de se implementar isso. Algumas pessoas conseguem, só que não é muito simples. Então, qual técnica que eu vou estar usando? Bom, eu vou usar a PDM, não é PWM, é PDM, Pulse Distance Modulation, ou seja, modulação por distância de pulso. E onde que a gente já encontra isso? Uma coisa que eu já demonstrei para vocês, já possui a modulação PDM, que é o nosso protocolo NEC. Como que o protocolo NEC funciona? O repouso dele, isso aí eu já vou te adiantar, no protocolo NEC o repouso é zero. E no nosso protocolo o repouso é 1. Só que se você colocar isso pelo lado do receptor, no receptor infravermelho, ele vai acabar sendo igual ao nosso protocolo, que depois que ele recebeu a portadora lá no sensor e transformou em banda base, é, o nosso sinal vai ter o repouso igual ao ART, em nível alto. Muito bem, mas vamos interpretar em nível baixo, depois eu mostro para vocês um nível alto. Então ele repousa em nível alto, então ele repousa em nível baixo. Quando ele quer iniciar uma conexão, quer transmitir dados, ele dá um pulso em nível alto, que no nosso caso será nível baixo. Então ele sai do repouso e dá um pulso maior. Esse pulso maior é para indicar, vou começar a transmitir. E depois ele desce por um tempo. E depois ele sobe e dá o primeiro pulso. Todos esses pulsos são de duração fixa.
Então ele dá um pulso de duração fixa e no repouso a gente vai pegar o bit. Se for um tempo, então o nosso bit vai ser 1. Se for metade desse tempo, então o nosso bit vai ser 0. No repouso que a gente pega. Eu baseei o código desse protocolo baseado no protocolo NEC. Só que ele não é o protocolo NEC, ele não é compatível com o protocolo NEC. Por quê? Se eu desenvolvo o mesmo protocolo NEC em banda base, ou seja, via cabo, vai funcionar? Vai funcionar. Eu posso ter uma velocidade maior? Posso ter uma velocidade maior. Só que eu continuo com o mesmo problema da UART, que eu tenho que casar o transmissor e o receptor na mesma velocidade. Eu posso querer uma velocidade variável e isso não me é útil. Ou eu posso precisar ter que ficar configurando dispositivos, então também não é útil. Eu posso ter dispositivos que estão trabalhando em velocidades diferentes. Então, eu preciso de um protocolo que o receptor vai entender independente da velocidade que eu mandar para ele. Então, como que a gente vai trabalhar esse protocolo? A gente vai trabalhar, assim como o código Manchester, ele é um protocolo autossincronizado. O que isso quer dizer? No pacote de dados que a gente mandar para o receptor, a gente vai mandar também uma informação de velocidade. E aí o nosso receptor pega essa informação de velocidade e interpreta os nossos dados naquela velocidade que ele recebeu, desde que ele suporte aquela velocidade máxima que a gente está mandando. A nossa linha vai repousar em nível alto. Quando eu for transmitir para o meu receptor, o que eu vou precisar fazer? Baixar a minha linha. Então, eu baixo a minha linha por um tempo maior. Para quê? Para dar tempo de o meu receptor pegar o início dessa transmissão. O que isso traz de benefício? Traz de benefício que eu posso usar isso dentro de um loop infinito que talvez me poupe de usar uma interrupção. Então, o meu receptor está terminando o blink de um LED. Se eu mando um tempo muito rápido, na hora que ele acabar aquele blink daquele LED, ele não vai pegar o início. Então, convém eu mandar um tempo mais longo. Então, eu baixo a minha linha e mando um tempo mais longo. Depois, eu subi. No momento que eu subi, aquela subida ali, o meu receptor vai interpretar o tempo que ela ficou em nível alto. Então, aquilo ali vai ser o nosso baud rate. Então, no momento que eu descer, o meu receptor para de interpretar aquilo, pega o valor que ele achou ali e usa para ser o nosso pulso padrão. No momento que eu desci, eu espero ali. Na minha próxima subida já vai ser o pulso padrão, de duração padrão, que vai ser o nosso primeiro pulso de dado. No momento que esse pulso descer, e aí eu analiso lá no meu receptor a duração desse pulso em nível low, ou seja, em nível de repouso. Então, se for isso aqui, é 0. Se for o dobro disso, é 1. E assim eu faço sequencialmente até acabar as informações que eu quero mandar. E o que é interessante? Eu não preciso iniciar, transmitir um byte, encerrar, iniciar, transmitir outro byte, encerrar e assim por diante, igual na UART. Não preciso fazer isso. Eu posso mandar sequencialmente, já que é serial, já que a comunicação é serial, eu posso mandar sequencialmente, porque eu tenho um sincronismo dos dados. Então, posso mandar pacotes maiores sem ficar iniciando e parando. Esse protocolo pode ter uma velocidade menor do que a UART? Sim, mas tem todos esses benefícios que eu não preciso, devido à minha formação de velocidade no meu pacote, eu não preciso de casar o meu receptor e o meu transmissor na mesma velocidade e eu posso mandar o tanto de bytes que eu quiser sem nenhum problema. Então, posso mandar 1000, 2000 bytes que não vai ter problema, desde que também você implemente um mecanismo de validação desses dados. Aqui, como sempre, né, o cabeçalho,
uma descrição breve do que se trata. E aqui os nossos defines. Sempre, todas as bibliotecas que eu for desenvolver, eu vou fazer com defines. Por quê? Porque fica portável para qualquer microcontrolador, bastando você mudar as funções. Então, o que eu tenho? PDM TX, ou seja, transmissão. O pino de transmissão eu tenho que ou manter em nível alto ou em nível baixo. Então, eu preciso de duas funções, uma para ligar esse pino e uma para desligar, que são essas aqui. Aqui no PDM-RX a gente tem como a gente vai ler o nosso pino. No caso, se eu chamo PC0, eu leio se ele está em 0 ou 1. E aí, por que o TX e o RX estão no mesmo pino? Porque são dois códigos. O código do transmissor e o código do receptor. Então, todos eles estão operando no pino 0. Só que o transmissor vai transmitir no pino e o receptor vai receber no pino. E aí eu tenho aqui, ó, PDM timer, ou seja, qual a função que a gente vai usar para temporizar. De início eu vou usar delay US. E aí eu tenho aqui, ó, PDM speed. Esse é o parâmetro que a gente vai usar para configurar a velocidade da nossa conexão. E não é isso aqui, é teste. É teste, osciloscópio. A gente vai ajustando até chegar onde a gente quer. E aí eu tenho aqui, ó, PDM, ou seja, Pulse Distance Modulation. PDM serial TX byte, ou seja, ela manda um byte. Posso fazer uma função que mande um string, ou tanto de bytes que eu quiser, kbytes, né? Bom, essa função recebe o meu byte, e aí eu faço o quê? Eu desço a minha linha e espero em nível low por aquele tempo ali em cima. Então, beleza. E aí eu subo a minha linha. No momento que eu subo a minha linha, o meu receptor já vai passar a interpretar qual é a velocidade que a gente está trabalhando. Só que aí eu tenho que mandar o pulso padrão, que seria metade do pulso de nível 1. Então, eu mando a minha amostra, vamos dizer assim. Vou até colocar aqui, ó. Amostra ou sample. Então, beleza. Então, eu mando essa amostra. No momento que eu desço o meu pino, eu tenho que esperar mais meio tempo. E aí, no próximo pulso em alto que eu mandar, meu receptor já vai estar apto a ler esses dados. Então, eu dou um pulso em nível alto e aí eu dou a duração do meu pulso. Se o bit na posição de I do meu valor de entrada ele for 1, então eu dou o PDM speed, ou seja, o tempo completo. Se não, eu dou o tempo dividido por 2. E aí depois eu derrubo o meu pino e dou o bit padrão, o tempo padrão. Terminei de fazer isso aqui, eu subo o meu pino e dou um tempo, ou seja, acabei a minha comunicação. Então não tem muito segredo. E aí a parte do RX ela é mais complicada, mas não tanto igual ao UART. Então o que eu tenho aqui? Ó? PDM RxBaud, uma variável de 16 bits. Porque eu posso querer trabalhar ou usar um timer super rápido, ou estar trabalhando numa velocidade muito, muito baixa. Então, por isso que é 16 bits. Ele é do tipo volatile. Então, eu posso incrementar esse valor aqui. Então, a seguir, eu tenho uma outra variável de 16 bits para quê? Para timeout. Eu não posso fazer essa comunicação, já que ela é síncrona. Eu não posso fazer essa comunicação sem ter um timeout. Por quê? Se há qualquer erro durante a transmissão, vai ocasionar o quê? Vai travar o meu RX. O meu TX ele mesmo vai sair daquele loop ali. Mas se há qualquer ruído na transmissão, uma interferência, meu RX pode travar lá dentro do programa e parar de executar qualquer outra coisa. Então, por isso que tem que ter o timeout. Bom, e a minha primeira função que eu tenho aqui é PDM getBaud, ou seja,
essa função vai pegar para a gente a nossa amostra de velocidade. E a primeira coisa que ela faz é zerar tanto o meu baud rate como o meu timeout para um novo valor de transmissão. E aí eu faço o seguinte, while, enquanto o pino estiver em nível alto, lembra que eu mando a minha amostra com nível alto. Então eu vou incrementando RxBaud. E se eu incrementar o meu RxBaud mais de 40.000, ou seja, aqui vai haver um estouro e vai sair do meu while. A seguir, enquanto meu pino PDM RX, ou seja, meu pino que está lendo o meu transmissor, está lendo a minha amostra, estiver em nível alto, eu incremento RxBaud. Então, eu vou incrementando. Se RxBaud passar de 40.000, houve algum erro. Então, eu saio daqui. Vou receber todo o pacote, mas vou ignorar. Posso fazer um mecanismo de ignorar esses dados. Então, beleza. Mas se eu não cheguei no 40.000, o que eu vou fazer aqui? Ó? PDM balde é igual a PDM RX balde, ou seja, é igual a ele mesmo, mais 25%, porque é dividido, esse valor aqui dividido por 4 vai dar um quarto, ou seja, um quarto, 25%. Por que eu faço isso aqui? Para mim não ler um bit errado, para mim não ter falso negativo ou falso positivo. Então eu tenho que acrescentar a minha amostra de tempo mais 25%. Eu poderia fazer com um ponto flutuante, mas isso me causaria uma grande lentidão e um grande consumo de memória. Já aconteceu isso e eu descobri por quê. Não usa ponto flutuante, usa esse tipo de porcentagem aqui. E aí, beleza. E o meu timeout vai ser o quê? 4 vezes o tempo de PDM balde. Então, eu vou ter 4 vezes. Se passar de 4 vezes, deu erro. Deu erro. Aí você já pode ignorar. Crie um mecanismo, deixe como int 8 e retorne um erro. Aí vai da sua criatividade. E aí eu tenho aqui, ó, PDM getBit. O que é essa função que faz? Eu crio a variável de incremento. E aí é o seguinte, eu verifico, enquanto o pino estiver em nível alto, ou seja, enquanto eu estiver lendo o meu bit, eu vou incrementando o i. Se não estourar, e quando eu sair daqui, eu vou interpretar. Se o i é menor que o RxBaud, então o que eu vou fazer? I igual a zero. Eu poderia colocar um else aqui também, mas eu não coloquei porque nesse caso aqui não tem necessidade. E retorno o i. Então essa função me retorna ou 0 ou 1. Lembrando que 1 é qualquer coisa que não seja 0. Então, essa função aqui que vai ler o meu bit. Beleza, e aqui vem a minha função de recepção. Então, se eu detecto lá no meu programa principal que o pino desceu, então eu abro essa função, crio a variável que eu recebi o meu byte, e aí eu crio essa função aqui de incremento, essa variável de incremento. Sempre volatile, que senão não vai funcionar. E aí eu faço o seguinte, criei essa variável. E aí eu faço assim, ó, enquanto o pino estiver em nível baixo, que é o meu pulso de início. E o meu timeout aqui é 40.000, porque é um valor que eu arbitrei aqui, mas você aqui, se der algum erro, você pode mexer nesse valor. Por que eu não estou usando timeout? Porque o timeout é pego na função getBaud, então aqui eu ainda não tenho aquele valor. Então, por isso que eu atribuí 40.000 aqui. Então, beleza. Depois que eu sair disso aqui, eu zero count de novo. E aí eu faço o meu getBaud. Beleza. Fiz o meu getBaud. Aí, no momento que eu terminei de pegar a minha amostra, o meu pino desceu. No que meu pino desceu, eu espero meu pino subir. Então, enquanto ele estiver em nível baixo, com o timeout agora.
No meu pino subiu, eu zero meu count. Beleza. E no momento que subir o meu pino, eu vou analisar esse tempo em nível alto para ver se é 0 ou 1. Então, aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer de 0 a 7, enquanto o i for menor que 8. E vou armazenar esse resultado na variável rx. Se eu vou receber mais de um byte, eu tenho que pôr um else aqui. Se eu seto, se não, eu reseto. Só que como é uma função que vai receber apenas um byte, não tem necessidade. Fica a critério seu de você colocar. Ou da função que você vai criar. Então, beleza. Eu faço o PDM getBit. Se me retornou 1, eu seto aquele bit. Se não, eu reseto. Beleza. E aí, no momento que descer, ou seja, o tempo padrão, eu seguro até ele subir de novo. Subiu de novo, reseto o count e faço o mesmo processo 7 vezes. Terminei de receber os 8 bits, retorno isso para minha função. Então, é bem simples de se entender. Não é tão simples assim, mas é bem tranquilo. E aí, eu tenho dois códigos aqui. Ó. Isso aqui é para configurar I/O para o RX, ou seja, IN. O 0 passa a ser IN. Para o TX, ele é OUT. Push-pull. Então, é por isso que estão todos no 0 lá. Mas aí você pode mudar aquilo lá tranquilamente. Beleza, fiz a minha configuração, já posso passar a usar. De 1 em 1 segundo, eu mando comandos diferentes. 0x26 e 0x46. Se a gente olhar aqui embaixo, ó, 0x26 e 0x46. Ou seja, se o meu receptor recebeu um desses dois comandos, ele vai interpretar para ligar ou desligar o pino 2. E aqui embaixo, em seguida, são dois botões que eu tenho aqui, que um manda 66 e outro manda 76. Um liga e um desliga o outro LED. Então, é basicamente esse o código. Eu vou demonstrar aqui para vocês. O código do receptor eu não vou modificar. O do transmissor eu vou. Vou demonstrar para vocês por quê. Bom, pessoal, aqui na parte do transmissor, o que eu tenho aqui? Ó? Eu tenho um microcontrolador CH32V003, um capacitor, dois botões e um conector de saída. Eu usei RJ45 porque eu estou desenvolvendo um produto, tentando desenvolver um produto, e vai usar esse conector. Então, o cabo, um cabo Cat5 comum, eu já testei isso com cabos de 200 metros e 260 metros. Funcionou tranquilo, sem erro nenhum. Esse protocolo ele é muito, vamos dizer assim, reliable. Ele é muito confiável por ser síncrono. Então eu tenho aqui a minha saída. Então esse é o meu transmissor. Eu vou demonstrar para vocês o receptor. Bom, ali a gente tem o receptor. Tem o gravador ali que está desconectado porque já foi gravado. Eu tenho o mesmo conector ali soldado na placa. Eu preferi soldar para não dar mais contato, porque esses cabinhos ninguém merece. Ali tem a placa alimentada pela USB e os dois LEDs ali. Um dos LEDs que tem na placa, os dois são azul. Eu troquei para amarelo para não ficar uma coisa só. Então, ali está o conector. E o meu transmissor já está mandando dados. Eu vou conectar o cabo ali para vocês verem. Ah lá, pessoal. Então, como vocês podem ver ali, ó, a imagem não está perfeita, mas o LED azul está piscando corretamente. E lá no osciloscópio, os dados que a gente está mandando. E vocês podem ver aí, ó, que está funcionando perfeitamente. Não está havendo nenhuma perda de pacote. Bom, pessoal, eu coloquei no PIP aqui, ó,
para vocês verem. O LED azul é aquele do código de 1 em 1 segundo. E os dois botões é para ativar e desativar o LED amarelo. Ou seja, cada 2 segundos faz a leitura daquele botão ali. Então eu vou apertar o botão amarelo agora. Ó. Apertei, acendeu. E eu vou apertar o botão azul agora. Ó. Apagou. Então, beleza, está comunicando perfeitamente. Ali no osciloscópio está falando uma velocidade de 1.5 kHz. Então, eu vou fazer agora uma coisa muito interessante. Muito bem, pessoal, eu voltei aqui no Moonriver Studio e agora eu vou fazer o seguinte, ó. De cara, eu já vou derrubar isso aqui para 60. Compile. Download. Cortar. Olha lá agora, ó. Continua piscando, mas olha o que aconteceu com os dados. Encolheu, ou seja, aumentou a velocidade. Deixa eu fazer uma modificação. Então está operando, mas agora numa velocidade maior. E só para a gente ter uma coisa muito interessante, deixa eu demonstrar para vocês. Ó. Bom, pessoal, ali, se vocês analisarem, a gente tem que analisar, no caso da direita para a esquerda, porque como a gente está usando do bit 0 ao bit 7, ou seja, do menos significativo para o mais significativo, a gente tem que analisar da direita para a esquerda. Se você está usando o mais significativo, da esquerda para a direita. Só que na opção de mais significativo, você vai ter que fazer um cálculo de soma a mais, e eu não gosto disso porque rouba tempo. Então, vamos analisar ali, ó. 0, 1, 0, 0. Deixa eu colocar da calculadora programador. Então, a gente tem 0, 1, 0, 0. E a seguir, a gente tem 0, 1, 0, 0. 0, 1, 1, 0. 0, 1, 1, 0. Isso dá 46 hexa. Então, 46 hexa. Se a gente vem aqui, ó, a gente vai ter 46 hexa. Então, está coerente. Está perfeitamente. Inclusive, a gente pode ler pelo osciloscópio, a gente pode interpretar esse dado recebido facilmente. E agora eu vou chegar no limite da delay US. 10. Ou seja, 10 dividido por 2, 5, né? Então, download. Ah lá, como vocês puderam ver, reduziu mais ainda. Deixa eu abrir ali. Agora está em torno de 60 kHz. Então, esse é o máximo da delay US. Mas eu vou demonstrar para vocês agora uma coisa muito interessante que a gente pode fazer. Ó. Muito bem, pessoal. Então eu troquei ele para 1000. Por quê? Eu já não vou usar mais a delay US. Vou usar o seguinte, ó, void pdm delay, aliás, delay pdm uint 16d. Beleza. E aí eu vou fazer o seguinte agora, ó. Volatile uint 16
dt, ou seja, dtime igual a 0. E aí eu vou fazer o seguinte, ó, while o quê? While dt menor que dt mais. Essa aqui é uma função de delay via software. Então, beleza. Aí eu pego delay PDM, Ctrl C, e troco pela minha delay US. Vamos ver o que acontece com 1000. Deixa eu compilar. Fazer o download. Já cortar. Vamos ver o que aconteceu. Ficou grande demais. Mas está operando. Está operando. Então eu vou trocar para 200. Fazer o download. 13. Então vou trocar para 60. Fazer o download. Vamos ver quanto que vai registrar. 13 kHz. Então vou trocar para 10. Bom, pessoal, trocou para 200 kHz, mas como o meu receptor está operando com a delay US não é capaz de interpretar esses dados nessa velocidade. Então, bom, pessoal, ali mostrou 210 kHz. Só que o meu receptor ali agora já não mais suporta. Bom, pessoal, então esse é o protocolo serial síncrono usando modulação por distância de pulso. Não é um protocolo para velocidades muito altas. Ele é um protocolo para velocidades mais baixas. Você está vendo aí 100 kHz, mas não vão ser 100 mil bits, porque você vai ter que somar, vai ter que fazer um cálculo, que como a velocidade é variável, dependendo do valor do byte a ser transmitido, você vai ter que pegar todos os tempos dessa comunicação e fazendo cálculos para você chegar na velocidade. Não vai dar uma velocidade muito alta, mas é um protocolo muito confiável. Vocês podem ver aí, ó, a montagem que eu fiz aqui está muito errada. Não está muito apropriada. E mesmo assim, com todo esse ruído, está funcionando perfeitamente. Vocês podem ver aí, tem muito ruído, mas está funcionando perfeitamente, corretamente, sem erros de transmissão. Então, você pode usar timer para obter uma velocidade maior. Como vocês podem ver ali, ó, ele não é igual ao ART, ele não é os bits transmitidos sequencialmente. Ele, na verdade, é um pulso de clock. Se vocês analisarem ali, ó, vocês veem os dados chegando ali, ó. Vocês conseguem interpretar os valores no osciloscópio. Porém, se vocês analisarem aquele sinal ali, ó, ele na verdade, também um sinal de clock. Ele desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe. Ele vai fazendo alteração. Por isso que a gente consegue esse sincronismo perfeito.
Porque o próprio sinal de dados, ele carrega em si o sinal de clock. Então, é por isso que funciona tão perfeitamente. Esse protocolo, apesar dele ter uma velocidade reduzida, ele é um protocolo muito reliable, ou seja, muito confiável. Então, é uma opção interessante para os seus projetos. Eu mesmo estou implementando em um projeto que não exige tanta velocidade. Num projeto de um produto que eu estou tentando desenvolver. Bom, pessoal, no vídeo de hoje foi isso. Foi apenas para demonstrar para vocês uma outra forma de a gente comunicar, transmitir dados. Uma forma de comunicação serial síncrona. Pode não ser a ideal para você, caso você precise de uma velocidade muito alta, não é indicado, mas está aí disponível para seu uso. Talvez você não queira usar esse método, mas você pode fazer a sua UART autossincronizada. Ela não vai ser síncrona. Ela não vai ser síncrona, igual esse protocolo é síncrono. Ela não vai ser síncrona, ela vai ser, continua sendo assíncrona, mas ela é autossincronizada, então eu não tenho que sincronizar essa UART. Então você pode fazer do mesmo jeito que você manda os dados na sua UART, você apenas inclui no início da transmissão uma sample, uma amostra de tempo. E por essa amostra de tempo, o seu receptor vai ser capaz de identificar o baud rate, ou seja, um baud rate automático. Então está aí também para você testar nos seus projetos. Isso aí é muito interessante, você vai testando e vai vendo os resultados que você consegue. Bom, pessoal, então no vídeo de hoje foi isso, foi apenas para demonstrar mais esse método de comunicação entre dispositivos. Se você gostou do vídeo, curta, comente, compartilhe e dê sugestões de novos conteúdos que você quer ver aí nos comentários. E lembrando, nos 100 inscritos eu pretendo demonstrar uma outra técnica muito interessante, diferente do que todo mundo já usa. Então, curta, comente, compartilhe, se inscreva e até o próximo vídeo.